sobre Paulo. A última parte da nossa unidade, vamos falar sobre a igreja, que é o capítulo 26. E já no início do capítulo 26, ele já vai falar ali sobre o surgimento da igreja, né? Como a igreja surgiu, tá? Para Lade, a igreja surgiu no dia de Pentecoste. Então, quando é que a igreja iniciou? Qual é o marco zero, o marco inicial da igreja? O dia de Pentecoste. Então, a igreja iniciou no dia de Pentecoste. E para Lade, existiu 3 Pentecostes, tá? Isso é importante. Para Lade existiu 3 Pentecostes. Quais são os Pentecostes que Lade fala? O Pentecoste judaico, que aconteceu em Atos 2, Pentecoste samaritano e Pentecoste gentílico, né? E ele fala que no livro de Atos aconteceu 2 fenômenos: o batismo no Espírito Santo e o enchimento com o Espírito Santo. E lá diz que essas 2 palavras não são sinônimos, são coisas totalmente diferentes. Uma coisa é ser batizado com o Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. E lá ele fala que a partir do dia de Pentecoste, salvo o dia de Pentecoste, a partir daí, todas as pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo eram pessoas não cristãs, eram pessoas que conheceram a fé. Então, vou deixar logo bem claro, para Lade, o batismo no Espírito Santo acontece no ato da confissão de fé, no ato que você aceita Jesus, no ato que você entende o plano da salvação, no ato que você é colocado e inserido na comunidade cristã. Então, ali você já é batizado no Espírito Santo. E ele diz que em nenhum momento do Novo Testamento existe uma ordenança ou que você tenha que buscar o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo. Ele fala que isso não existe no Novo Testamento. Eu não fico buscando o Espírito Santo, porque uma vez que eu aceitei a Jesus, que eu confessei a Cristo, que eu estou salvo, eu não tenho mais por que buscar o batismo com o Espírito Santo, tendo em vista que eu já fui batizado. Então o que eu tenho que buscar? Ser cheio do Espírito Santo. Aí sim existe uma ordem, existe um mandamento, seja cheio do Espírito Santo. E aí sim eu tenho que buscar, né? Isso conforme Lade, ali na página 400 e... cadê? Isso ali na parte ali 491, tá? 491. Lade ele fala também que o Espírito Santo ele cessa com o último profeta. A partir daí nós não temos mais nenhuma menção sobre o Espírito Santo. Cessa os profetas, cessa o Espírito Santo. Depois do Novo Testamento surge João Batista com o espírito de profeta e surge Jesus com o Espírito Santo. E João Batista fala que aquele Jesus ia trazer de volta o movimento do Espírito Santo, ou seja, ia trazer de novo, ia batizar as pessoas com o Espírito Santo e com fogo. Agora anota aí, esse batismo com fogo que Lade fala é o batismo do juízo, é o batismo da condenação. Ele fala o seguinte: aquele que aceita Cristo será batizado com o Espírito Santo, mas aquele que nega será batizado com fogo, ou seja, será batizado com juízo, será batizado para condenação, entendeu? E os outros escritores ele comunga, ele conjuga juntamente com Lade sobre essa perspectiva, tá? Então, o que nós temos que ter em mente aqui? Que o Novo Testamento ele traz ali de novo a figura do profeta através de João Batista, o último profeta, e a figura do mover do Espírito Santo por Jesus. E Jesus ele vai trazer de volta essa experiência pelo Espírito Santo, através de como? De 2 fenômenos. O batismo com o Espírito Santo, que acontece no ato da confissão, e o enchimento com o Espírito Santo, que pode acontecer durante a caminhada cristã, tá? Não necessariamente junto com a confissão, né? E ele vai discordar de Dott, né? De C.H. Dott, que é um dos maiores comentaristas do Novo Testamento. Ele vai discordar em que aspecto? Dott fala que o batismo com o Espírito Santo, ou seja, o derramamento de Pentecoste, aconteceu ali o escato, ou seja, aquela profecia dos últimos dias. Nos últimos dias, teus filhos vão profetizar, blá blá blá. Segundo Dott, aconteceu ali. Lade discorda, e é bom você anotar. Para Lade, ele iniciou ali, mas ele não se concluiu. Ele vai concluir no futuro, na época escatológica, entendeu? Então ainda não se consumou. Ele iniciou o evento, mas não se consumou em Pentecostes, tá? Aí ele fala que aquilo que eu já falei, que a igreja iniciou em Pentecostes, né? Então isso é importante.
A igreja ela teve início em Pentecostes. Antes de Pentecostes, nós apenas havia uma igreja embrionária, uma igreja ainda iniciando, né? O que mais a gente pode falar aqui? A igreja primitiva, ela inicialmente ainda estava junto, digamos assim, entrelaçado com o judaísmo. Então a igreja, ela não tinha se separado do judaísmo, ela era justaposta ao judaísmo. É a própria palavra que lá de fala. Ele fala aqui, ó, a fé cristã fora simplesmente justaposta à sua antiga religião judaica, né? Então as pessoas eram cristãos, mas continuavam sendo judeus. Ele era cristão, mas continuavam seguindo a lei mosaica. Ele era cristão, mas continuava indo à sinagoga. Então era apenas justaposto. Com o tempo, lá vai falando que vai havendo essa separação, né? E quem é a primeira pessoa que diz que tem que haver essa separação? Que é a primeira pessoa que diz que a gente não precisa mais praticar a prática da lei mosaica, que a gente não precisa mais seguir o judaísmo, que a gente tem que se tornar um cristão convertido, ele tem que se separar do judaísmo e praticar a sua própria caminhada com Cristo. Quem é o primeiro que fala isso? Não é Paulo, não é Pedro, é Estevão. No seu discurso ali no dia do apedrejamento ele fala, e ele é o primeiro a fazer essa ruptura. Então isso é importante você anotar. E o batismo nas águas, onde surgiu? Lá de fala que ele surgiu ali na época de Jesus, tá? João ele trouxe um significado do batismo. Qual é o significado do batismo para João? Isso é importante. O significado do batismo para João era antecipação do reino de Deus, tá? Quando Cristo vem, por isso que ele fala, João Batista, seu pai, eu não vou te batizar, porque você é o reino de Deus. Ou seja, eu estou anunciando ao seu respeito. No momento que o reino de Deus chega, acabou o meu batismo. Mas aí Jesus fala, não, me batismo porque tem que ser assim. E aí Jesus ele traz um novo significado para o batismo, porque o batismo não fazia mais sentido, uma vez que o reino de Deus já estava entre nós, né? E lá ele fala que o reino de Deus iniciou em Jesus, mas não se concluiu, né? Nós estamos vivendo o reino de Deus, mas nós estamos esperando o reino de Deus. E qual é o novo significado que Jesus traz e que a igreja primitiva, os apóstolos, eles continuam batizando dentro desse novo significado? Lá ele fala assim, o batismo tornou-se o sinal visível de admissão à comunhão cristã. Então o novo batismo, ele agora traz um significado, uma simbologia, uma confissão de fé pública, que você faz parte da comunhão de Cristo. Por isso, conforme Lade, a primeira comunidade cristã, ela dizia que a pessoa tinha que ser batizada na idade madura, para poder fazer a confissão de fé, tá? E ele fala aí que a igreja aí começa a se organizar a partir de Paulo, a partir de Pentecoste, tá? A partir de Pentecoste, inicia a igreja, começa a se organizar ali, e ali nós temos ali também a primeira liderança. Onde é que fala sobre a primeira liderança da igreja? Não é depois de Atos, é bem antes. E quem é a primeira liderança da igreja? É Pedro, Tiago e João. Jesus separa esses três. É só lembrar da músicazinha, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Então eles são os primeiros líderes que Jesus levanta. Depois, quando a igreja se organiza depois de Pentecostes, quem toma liderança é Tiago. Tiago torna-se o líder da igreja primitiva. Então o líder da igreja primitiva é Tiago, irmão de Jesus. E é ele que coordena o primeiro concílio da história, que foi o concílio de Jerusalém, lá em Atos 15. Então, do Atos 1 até o Atos 15, a gente tem uma igreja justaposta, tá? Que vai se separando aos poucos. Em Atos 15, há uma ruptura de vez. E a partir de Atos 15, os 13 últimos capítulos, ele vai mostrar como foi a caminhada da igreja depois dessa ruptura, quando eles deixaram para trás o judaísmo e andaram como um cristão convertido, né? Então, a partir daí, não se tem mais cristão indo à sinagoga, cristão praticando judaísmo, entendeu? A pessoa que vai tomar frente disso é Paulo. Quem foi que trouxe a ideia de continuar o judaísmo? Os fariseus que se converteram. Então, os fariseus que se converteram dizem, não, nós somos judeus aí, nós temos que seguir ainda a lei mosaica, mesmo sendo cristão. E aí existe essa discordância até Atos 15, como Tiago ele faz ali o primeiro concílio e de vez a ruptura, né? Para Lade,
Paralide, a igreja é a continuação de Israel, melhor dizendo, é o novo Israel. Então, Paralide, a igreja é o novo Israel. E os 12 discípulos é uma simbologia das 12 tribos, né? Então ele fala assim, ó, a importância do número 12 está no fato de que eles foram designados para representar o novo Israel, a igreja. A chamada dos 12 foi um ato simbólico, designando-os como o centro do novo Israel que Jesus estava estabelecendo. Então, Paralide, a igreja é o novo Israel, e os 12 traz essa simbologia, né? E o livro de Atos delineia, né? Descreve os passos pelos quais a igreja gradativamente vai se rompendo com as sinagogas, com a lei mosaica, e se torna um movimento independente, né? Então, até que no final de Atos, ali lá para o Atos 28, ele já deixa de ser vista como uma religião e torna-se uma seita judaica. Então a igreja cristã, os cristãos, né, convertidos, ele é visto como uma seita judaica, né, e se torna uma comunidade gentílica em Roma, totalmente livre e totalmente desassociado, sem nenhuma ligação com os grupos judaicos, né. Espero ter ajudado vocês aqui sobre esse capítulo. Tem muitas coisas importantes, né? Nós temos que relembrar o quê? Os 3 Pentecostes, judaico, samaritano e gentil. Nós temos que lembrar que o batismo com fogo é o batismo do juízo, que é diferente do batismo do Espírito Santo, e que esse batismo do Espírito Santo é no ato da confissão, que é diferente do ser cheio do Espírito Santo, do enchimento, como diz Light, né, que pode acontecer em qualquer momento da caminhada cristã, né? Que Cristo que trouxe essa novidade no Novo Testamento sobre o Espírito Santo. O que mais que a gente falou aqui? Que a primeira pessoa que viu que os cristãos convertidos tinham que ser separados do judaísmo foi Estevão, que a liderança da igreja estava sobre Tiago, que liberou o primeiro concílio, né? O que mais ainda pode falar aqui? Que Israel que a igreja é o novo Israel, né? A primeira liderança ali foi de Pedro, Tiago e João, e posteriormente de Tiago. Mais alguma coisa que a gente falou pontuou sobre a importância aí? Falamos ali sobre o significado do batismo, né? Que o batismo de João era a anunciação do reino de Deus, já o batismo que Jesus trouxe, que a igreja continuou, é uma confissão de fé, é uma representação pública da confissão de fé, e inicialmente era apenas para as pessoas que tinham a capacidade de fazer essa confissão, ou seja, um adulto. Basicamente é isso aí. Qualquer dúvida, assista o vídeo novamente e vamos nos preparar para a próxima unidade. Forte abraço!